Vamos fazer 10 questões de LGPD da banca Quadrix. Lembrando que essas questões é só para a fixação do conteúdo na memória. Para exercitar a memória, a banca irá cobrar questões de múltipla escolha, sendo 5 alternativas a cada questão. Aqui a gente vai fazer 2 questões de 5 alternativas e o restante de certo e errado. Vamos para a primeira questão. Em relação aos dispositivos legais constantes na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, assinale a alternativa correta. Letra A. As normas gerais contidas na Lei de Proteção aos Dados Pessoais são aplicáveis apenas a pessoas jurídicas de direito privado, cuja atividade principal se relacione com o tratamento de dados pessoais de pessoas naturais identificáveis. Errado, pois a LGPD não se aplica a pessoa jurídica de direito privado, ela se aplica a qualquer pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realize tratamento de dados pessoais independentemente da atividade principal. Artigo 1 e 3 da Lei LGPD. Letra B. A LGPD tem por finalidade a proteção dos dados pessoais, tendo como funcionamento a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem da pessoa natural. Isso significa que é incompatível com a liberdade de expressão. Errado também. A LGPD protege a privacidade sem ser incompatível com a liberdade de expressão. Na verdade, essa liberdade é um dos fundamentos da lei. Está lá no artigo 2, inciso 4 e 9. Letra C. As diretrizes referentes ao tratamento de dados pessoais, estabelecida na lei LGPD, aplica-se a todos os dados pessoais contidos em bancos de dados, público ou privado, incluindo aqueles de pessoas que, ainda que transitoriamente, estejam em território nacional, abrangendo também os considerados indispensáveis à defesa nacional e os relacionados à atividade de investigação e de repressão de infrações penais. Errado. A LGPD não se aplica ao tratamento de dados realizado para fins exclusivos de defesa nacional, segurança pública, segurança do Estado, atividade de investigação e repressão de infrações penais. Esses casos são regulados por lei específica, artigo 4º, inciso 1 e 3. Letra D. É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. Assim, as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas. Correto. A LGPD veda o tratamento de dados com base em consentimento obtido de forma viciada ou genérica. Consentimento deve ser específico e destacado. Artigo 8, parágrafo 4 da LGPD. Letra E. O princípio da transparência determina que a pessoa jurídica de direito privado disponibilize a qualquer interessado informações sensíveis ou não de pessoas naturais que estejam registradas em seus bancos de dados. Errado. O princípio da transparência, artigo 6, inciso 6, não autoriza o fornecimento irrestrito de dados a qualquer interessado. Ele exige informações claras aos titulares de dados e não libera o acesso indiscriminado a terceiros. Questão de número 2. A respeito da Lei nº 13.709 de 2018, assinale a alternativa correta. Letra A. As normas gerais contidas nesta lei são de interesse transnacional e devem ser observadas pela União, pelos estados e pelo Distrito Federal e pelos municípios. Errada, pois no artigo 1, parágrafo único, diz que as normas gerais contidas nesta lei são de interesse nacional e não de transnacional e devem ser observadas pela União, estados, Distrito Federais e municípios. Letra B. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos a restrição de expressão. Errado. No artigo 2, a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamento a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Letra C. Essa lei aplica-se a qualquer operação de tratamentos realizada apenas por pessoa jurídica. Errado. No artigo 3, diz que esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independente do meio, do país de sua sede ou do país onde esteja localizado os dados, desde que localizado os dados. Letra D. A aplicação da lei ocorre até quando os dados tenham sido coletados em território estrangeiro. Errado. No artigo 3, inciso 3, os dados pessoais, objeto do tratamento, tenha sido coletado no território nacional e não estrangeiro. Letra E. Essa lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoas naturais para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Certo.
No artigo 4 diz: esta lei não se aplica ao tratamento de dados realizados por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômico. A resposta correta é a letra E. Vamos para a questão de número 3. Quanto à lei número 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, julgue o item seguinte: os titulares de dados têm direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamentos automatizados de dados pessoais que afetam seus interesses, incluídas decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional de consumo e de crédito ou de aspecto de sua personalidade. Correto, pois no artigo 20 diz que os titulares dos dados têm direito a solicitar a revisão de decisão tomada unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluindo a decisão destinada a definir o seu perfil pessoal, profissional de consumo e de crédito ou aspecto da sua personalidade. Questão de número 4. Quanto à Lei número 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, julgue o item seguinte: os maiores de 18 anos de idade têm assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantido os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade. Errado. A afirmação está incorreta de acordo com o artigo 14 da LGPD, que diz que a titularidade dos dados pessoais é garantida a todos os indivíduos, independentemente da idade. Para menores de 18 anos, o tratamento de dados pessoais requer o consentimento dos pais ou responsáveis. Questão de número 5. Quanto à Lei número 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, julgue o item seguinte: é lícito o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. Errado. O artigo 8, parágrafo 3, diz que é vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. Vamos para a questão de número 6. Quanto à Lei número 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, julgue o item seguinte: o tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização. Certo. No artigo 7, parágrafo 3 da Lei LGPD, diz que o tratamento de dados pessoais de acesso público deve respeitar a finalidade original, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização. Isso significa que, mesmo sendo público, esses dados não podem ser usados indiscriminadamente ou para fins diferentes daqueles para os quais foram coletados. Questão de número 7. Acerca da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, julgue o item seguinte: o caráter dinâmico de transmissão de dados e informação é amplamente refletido nos enfoques do texto legal, servindo como base para previsões adaptadas ao estágio tecnológico atual e às necessidades que deles emanam, como o direito do titular de dados pessoais à disposição de informações de forma clara, adequada e ostensiva acerca do tratamento dos dados pessoais. Certo, pois no artigo 9, o titular tem o direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras, características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso. Questão de número 8. À luz da Lei nº 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, julgue o item seguinte: o controlador e o operador são necessariamente pessoas físicas e ambos são incumbidos de decidir sobre o tratamento de dados de acordo com a Lei LGPD. Errado. Pois, no artigo 5º, inciso 6º, diz que o controlador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Já no inciso 7º, diz que o operador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Ou seja, o controlador e o operador podem ser pessoas física ou jurídica. E só o controlador decide sobre o tratamento. O operador apenas executa. Vamos para mais uma questão de número 9. À luz da Lei 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, julgue o item a seguir: os dados utilizados para a informação do perfil comportamental de determinada pessoa natural identificada poderão ser considerados como dados pessoais. Certo.
pois no artigo 12, parágrafo 2, diz que poderão ser igualmente considerados como dados pessoais para os fins desta lei aqueles utilizados para a formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural se identificada. Questão de número 10. Com base na Lei Geral de Proteção de Dados LGPD, julgue o item subsequente. A LGPD dispõe sobre os tratamentos de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, e somente de pessoas naturais, necessitando de regulamentação futura para proteger as pessoas jurídicas. Errado, pois no artigo 1º diz que esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e de livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Se gostou, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like para mais vídeos. Até mais.